Olá, pessoal! Até o final do século XX, os filhos recebiam uma classificação de acordo com a situação do estado civil dos pais no ato da concepção, impingindo a eles uma discriminação absoluta e absurda. Nessa época, esses filhos eram classificados em legítimos, os gerados dentro do casamento legalmente constituído, e os ilegítimos, nascidos de pessoas não ligadas pelo matrimônio. Estes filhos ilegítimos eram classificados em naturais ou espúrios. Os naturais eram os nascidos fora do matrimônio legalmente constituído e resultantes da união de duas pessoas que não se casaram, mas que poderiam tê-lo feito por inexistir qualquer impedimento para tal. Podiam ser legitimados e reconhecidos pelo próprio pai ou mãe, lembrando que, nessa época, os filhos não podiam reivindicar em juízo seu estado de filiação. Já os filhos espúrios eram decorrentes da união de duas pessoas impedidas para o matrimônio e se classificavam em incestuosos e adulterinos, sendo os incestuosos o fruto do relacionamento entre duas pessoas para as quais há impedimento legal para o casamento, resultado de vínculo de parentesco. E os adulterinos eram os filhos resultantes da união entre duas pessoas quando uma delas ou ambas eram legalmente casadas com uma terceira pessoa. Esses filhos incestuosos ou adulterinos não poderiam ser reconhecidos, porque o Código Civil de 1916, em seu artigo 358, vedava expressamente o reconhecimento da filiação, dispondo que os filhos incestuosos e os adulterinos não podem ser reconhecidos. Essa proibição absurda afetava os filhos nascidos de relações incestuosas e adulterinas, e não a seus pais. Segundo Clovis Bevilacqua, a transgressão era cometida pelos pais, mas a desonra recaía sobre os filhos, beneficiando os genitores e prejudicando os filhos, como se o fruto dessas relações proibidas pela lei não existisse, fosse ignorado e o pai beneficiado não tivesse o ônus do poder familiar. Dessa forma, os direitos daqueles que não tinham culpa por nascer dessas relações vedadas por lei eram excluídos. Hoje, isso seria uma violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da plena igualdade entre os filhos. Assim, na questão referente à igualdade dos filhos, o que se dizia era a necessidade de preservação do núcleo familiar. Mas, na realidade, o que se procurava era a preservação do patrimônio. Isso pesava muito, causando danos morais e patrimoniais, já que esses filhos ilegítimos e também os filhos adotados não tinham direitos na sucessão. Eles não podiam ser arrolados como herdeiros. Timidamente, com a evolução da compreensão da sociedade e o clamor daqueles que se sentiam injustiçados, o Estado, através do Decreto 181 de 1890, admitiu a investigação de paternidade para alguns casos determinados, não estendendo esse pedido ao estado de filho legítimo. Posteriormente, pela Lei 883 de 1949, permitiu o reconhecimento do filho havido fora do casamento, se dissolvida a sociedade conjugal, permitindo ao filho ilegítimo pleitear alimento em segredo de justiça, mas ainda assim não tinha direito de herdeiro na sucessão. Em 1977, com a Lei 6.515, foi permitido que qualquer cônjuge, ainda na vigência do casamento, pudesse reconhecer o filho fora do matrimônio em testamento cerrado. E, mediante sentença transitada em julgado, o filho havido fora do casamento poderia ser reconhecido pelo cônjuge separado de fato após 5 anos contínuos. E, nesse caso, o filho passaria a ter direito à herança, em igualdade de condições
qualquer que fosse a natureza da filiação. Com o advento da Constituição de 1988, inscreveu-se entre os princípios básicos relativos à família e à criança a proibição de qualquer discriminação da filiação. Da mesma forma, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1596, determinou: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à afiliação. Por fim, com o avanço da compreensão do que seja um filho, temos hoje uma legislação que revolucionou não apenas a norma, mas causou uma revolução na mente de uma nação no que tange à igualdade dos direitos dos filhos, acabando por completo com as denominações discriminatórias, em que se nominavam os filhos com os adjetivos de legítimo, ilegítimo, incestuosos, adulterinos, naturais, espúrios e adotivos. Agora, quem é filho, quem não é, não é. Mas isso também causou uma revolução na distribuição do patrimônio na sucessão. E é sobre isso que eu vou falar numa transmissão ao vivo no YouTube no dia 25 de abril, onde falarei sobre uma estratégia legal para proteger o patrimônio da família de forma bem econômica. Não se esqueçam de deixar seu feedback nos comentários, compartilhar esse vídeo com quem precisa dessas informações e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre planejamento patrimonial. Aqui embaixo tem um local onde você pode fazer sua inscrição para a palestra. Inscreva-se e participe!